mais uma equação de estado, você descreve totalmente o sistema. Até agora a gente não fez nenhuma restrição aos fluxos, né? Mas agora a gente vai simplificar e considerar apenas fluxos que são contínuos, ou seja, as grandezas variam continuamente com as coordenadas do espaço-tempo. Não há variações com singularidades ou com saltos. A hidrodinâmica invista, então, apresenta uma classe de soluções contínuas que são chamadas ondas de choque. Né? Então a gente não vai levar isso em conta. Através do choque, a entropia do fluido aumenta, enquanto que um fluxo contínuo ela se mantém constante. Essa é a grande diferença entre você considerar fluidos contínuos e descontínuos. Você só consegue estudar fluxos contínuos usando o conceito de onda de choque, quando o fluido sofre uma compressão e não uma expansão. No nosso caso, por que a gente não precisa considerar onda de choque? Porque a gente não vai estar lidando com compressões. Certo? A gente vai estar lidando só com expansão. Então, essas ondas de choque elas não têm significado, elas não são relevantes no caso de colisões entre íons, exceto quando, mesmo em expansão, a equação de estado, né, que descreve aquele evento, apresentar uma transição de fase de primeira ordem. É um caso excepcional. Né? Evidentemente, você, com a equação de fase, ela não é, em princípio, derivada, ela é escolhida, né? Você pode se limitar a equações de estado que não possuem essa transição. Então você não tem que se preocupar muito com ondas de choque. Levando em conta esses fluidos que acarretam a variação contínua de grandezas físicas, por sua vez, a gente consegue definir o análogo a ondas sonoras. Né? Define o som como sendo uma perturbação que se propaga em fluido, esse fluido estando uniforme e repouso. A densidade de energia e a pressão, então, vão se escrever dessas formas aqui. Né? Onde o índice zero significa fluido uniforme, né? E esse delta aqui descreve as pequenas perturbações na pressão e na densidade de energia. Então, para analisar a evolução dessa perturbação, é mais fácil a gente começar usando as equações de conservação de energia em momento linearizadas, ou seja, retendo apenas os termos de primeira ordem em delta epsilon, delta P em V. Ora, a equação de conservação que a gente obteve ali já foi levando em conta a aproximação da velocidade em primeira ordem. Né? Então, essa expressão aqui já está satisfazendo, né, essa condição de linearidade da velocidade. Daí as equações de conservação que resultam, né, quando se inclui a densidade de energia e a pressão, vão ser essas. Né? Aqui são de forma geral, e aqui é quando você lineariza essas equações. Então você vai ter essas duas equações aqui. Essa equação mostra o quê? Que a densidade de energia diminui quando o campo de velocidade é divergente, ou seja, quando o divergente de V é maior do que zero, é positivo. Isso ocorre quando o volume aumenta. Isso é consequência direta, essa equação, sendo uma equação de continuidade, né, equação de conservação, ela está associada diretamente à conservação da energia. A segunda equação, se você analisar os termos dessa equação,
é simplesmente a segunda lei de Newton, né? Que diz que a força sobre o fluido é dada pela multiplicação de sua inércia. A gente já viu que a inércia é a soma da densidade de energia com a pressão, pela aceleração, dV/dt. A força por volume unitário, né, você obtém passando para o outro lado do sinal de igual, o gradiente de pressão. Então, essa força é igual a menos o gradiente de P, e retira a pressão do fluido. Certo? Então, F igual a MA, né, se reduz aqui nesse caso a ε0 mais P0 vezes d1 de V, d1 de T igual a menos gradiente de P. Usualmente, como a gente já conhece da termodinâmica, né, clássica, se usa a definição da velocidade do som. Na verdade, você define o quadrado da velocidade do som como sendo a derivada da pressão pela energia. No caso aqui, densidade de energia, que a gente está lidando com um elemento de volume. Logo, o quadrado da velocidade do som vai ser inversamente proporcional à compressibilidade do fluido. Certo? Se você escolhe uma equação de estado suave, né, a equação de estado que não tem traduções de fase de primeira ordem, por exemplo, ela vai corresponder a um valor pequeno de velocidade do som. Por outro lado, essa grandeza aqui é uma raiz, né? Essa grandeza só é bem definida se você especificar o nome de que trajetória a derivada parcial é tomada. É uma derivada direcional, na verdade, né? A gente está lidando com fluido, com linhas de fluxo, então a gente tem que especificar ao longo de que linha, né, essa variação de P em relação à energia, qual vai se medir. Nós lidamos de um fluido ideal, a entropia por baryon de uma linha de fluido é conservada, quando função do tempo, né, é conservada no tempo. E se o fluido é uniforme inicialmente, essa entropia ela vai permanecer constante por todo o tempo. Ela vai observar, né, a conservação, sendo que o fluido é uniforme, então não vai haver a variação de entropia por baryon, que justifica aquela hipótese, né, de a gente analisar isentropicamente esse elemento de fluido. Isso quer dizer que a derivada parcial deve ser tomada ao longo das linhas de entropia constante por baryon. S dividido por N, a razão SN. No caso particular de um plasma de quarto sem baryons, existe apenas um grau de liberdade, então não há ambiguidade quando você define essa derivada, né? Você não precisa se preocupar em escolher uma trajetória para calcular essa derivada. Ela deixa de ser direcional, simplesmente porque você não vai ter o número N, né? Essa razão aqui não é bem definida. Você não precisa, na verdade, definir. Você só vai ter, como a gente já viu, um grau de liberdade. Então, usando aquelas equações que a gente já encontrou, aqui nesse caso, do QGP sem baryons, né, você pode reescrever a expressão da velocidade do som desse fluido, ou desse plasma, como sendo simplesmente a raiz da derivada do logaritmo da temperatura em relação ao logaritmo da densidade da entropia. Usando aquela definição geral anterior, você pode usar
relação aqui, a partir daqui, né? Interpretando essas quantidades aqui como sendo perturbações. E juntando com essa equação de definição de densidade de energia, você consegue eliminar a velocidade espacial. Você obtém finalmente uma equação de onda, mas uma equação de onda que é propagada em 4 dimensões, 3 espaciais e uma temporal, com aquela velocidade CS. Isso expressa o fato de que pequenas perturbações viajam em fluido uniforme com a velocidade CS, independentemente do formato da perturbação. Ou seja, traduzindo em miúdos, em um fluido invísico, relativístico, não existe dispersão. Então vamos ficar hoje por aqui. Semana que vem a gente avança mais, estudando especificamente o gás ideal. Valeu.